1 Coríntios, capítulo 15, verso 10 ao verso 28. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos os outros. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, ele não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império dos poderes e força. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que sujeitou a ele todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Marca esse texto, que é o nosso texto de trabalho, e vá, por favor, para Abacuque, capítulo 1, de 1 a 4. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Capítulo 2, de 2 a 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Capítulo 3, 17 a 19. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não sobrem vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Irmãos, o capítulo
15 de 1 Coríntios tem uma construção complicada, ela não é um capítulo simples de se entender. Você tem que ter um conhecimento da doutrina que Paulo ensina para, naquela síntese que ele faz do capítulo 15, entender tudo o que ele quis dizer. E eu gostaria de tocar em alguns pontos do que ele coloca ali. E enquanto eu estava aqui, Deus começou a ministrar no meu coração o texto de Abacuque. E por um momento eu levantei as mãos e disse: Senhor, é uma segunda mensagem. Eu vou deixar para pregar num outro momento. Mas quando eu cheguei e li 1 Coríntios de novo, o Espírito falou: leia Abacuque, eu vou usá-lo. Eu quero lembrar vocês que hoje é dia 15 de setembro. Ontem eu preguei num casamento onde a noiva é espírita, onde o noivo é católico. Fiz esse casamento, pude dar uma mensagem e achei muito interessante, porque sendo eu evangélico, fiz a cerimônia para um católico e para um espírita. E achei isso muito lindo. Tenho para mim que quanto mais perto de Deus chega uma pessoa, menores ficam as barreiras que separam essa pessoa das outras. Quanto mais se aproxima de Deus o coração, mais ele se sente irmão dos outros corações. E foi muito linda a cerimônia, é a segunda vez que na mesma família eu posso fazer um casamento. Muita coisa aconteceu nessa data 15 de setembro, que mudou o mundo. Mas talvez para mim e para você, essa data não seja uma data tão importante. Talvez para nós essa data não seja uma data tão espetacular. Talvez você diga para mim: pastor, é um dia como qualquer outro. Eu amanheci hoje preocupado com o dinheiro que eu não tenho e eu preciso pagar minhas contas, preocupado com uma enfermidade, eu estou com um projeto para essa semana, absolutamente igual a todas as semanas, e no final do dia eu ainda estou aqui na igreja, talvez até porque eu estou acostumado a fazer isso, talvez porque eu não me veja em outro lugar. Mas não tem nada de muito extraordinário na minha vida no dia 15 de setembro. Sabe, irmãos, às vezes é isso mesmo, às vezes a gente não vê muita coisa, mas sem perceber, nós vamos criando uma imagem de nós que nem sempre corresponde à verdade. Às vezes, nós achamos que um dia é absolutamente igual ao outro, mas nós não nos sentimos iguais aos outros. De alguma forma nós começamos a buscar em nós alguma coisa que diga que nós somos melhores, nós somos mais bonitos, nós nos preocupamos com a beleza estética e plástica, começamos a valorizar a compra dos cremes, os produtos, a estar sempre bonitinho, arrumadinho, a melhor roupa, o melhor cabelo, a melhor maquiagem, o melhor corte. Ou começamos a achar que nós somos muito fortes, poderosos, brigamos bem, resolvemos todas as coisas no grito. Ou começamos a nos achar muito cultos e começamos a destilar a nossa sabedoria e queremos nos impor, e somos nesse momento, quando olhamos para nós, os donos da verdade. Engraçado que às vezes a gente olha e diz: não aconteceu nada demais, mas eu me acho demais. E às vezes eu nem percebo isso com a lógica, com o consciente, isso está no inconsciente. Quando eu quero ter a primazia em todas as coisas, quando eu quero ter mais direito que os outros, quando eu quero me impor, quando eu não levo desaforo para casa, e às vezes o próprio ambiente que a gente vive propicia isso. Nós lemos em Abacuque, capítulo 1, o Abacuque diz: peso que eu vi no meu tempo e onde eu moro. A minha nação está debaixo da opressão. O homem violento chegou ao poder, se cercou de força, impõe a sua vontade, torce a lei, a sentença sai pervertida, não há juízo na terra. O pobre está mais pobre, a fome está cada vez mais negra, as pessoas estão cada vez piores. E eu grito: Deus, o Senhor não me vê, Deus, o Senhor não está vendo nada. Sabe, aí de repente a gente começa a perceber que uma certa amargura se instala e a gente começa às vezes a achar que a gente precisa chegar
as vias de fato e talvez a melhor solução seja a solução de violência. Eu vou cuidar de mim, dane-se o resto. Eu vou cuidar de ganhar o meu dinheiro, não interessa se o outro perder. Eu vou ligar para as minhas necessidades e o outro que sofra, porque está todo mundo assim. Deus não está aí para todo mundo, não é cada um por si, Deus por todos. É cada um por si, Deus nem está. E aí, sem perceber, a gente começa a achar que a gente é muita coisa. E a gente perde o sentimento de solidariedade. Sabe o que é solidariedade? Se você olhar no dicionário, você vai com certeza encontrar duas definições. Uma histórica e política. Solidariedade era o nome de um sindicato de estivadores, pessoas que trabalham no porto, e que durante o regime comunista da Polônia, salvo engano meu, Gdansk, começou a se organizar e fez com que um dos seus operários, Lech Walesa, chegasse a ser presidente e mudaram a história daquele país. O nome do sindicato era Solidariedade. Mas solidariedade é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, de sofrer o que o outro está sofrendo, de entender o que o outro está passando a partir dos olhos desse outro. É como se a gente pudesse sair da gente e entrar nesse outro. Então a segunda definição que você vai encontrar é essa, mas há uma definição bíblica. Solidariedade é aquilo que Jesus viveu. Nós somos salvos por causa da solidariedade de Cristo, porque Ele tomou o nosso lugar. O pecado que estava sobre nós caiu sobre Ele, e Ele foi à cruz pelos nossos pecados. Ele foi capaz de olhar para o pecador e não condenar o pecador, mas se colocar no lugar do pecador. Quando disseram para Ele, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda que ela seja apedrejada, Ele não fez outra coisa senão ser solidário. Ele se colocou no lugar dela e disse para ele: será que eu no lugar dela quero tomar essas pedradas? Ou eu gostaria de ter uma oportunidade de mudar de vida? Então ele volta a ele, agora com esse olhar solidário de quem esteve no lugar dela, ele diz: vai e não peques mais. Ele abre a porta para que ela possa seguir uma vida nova. Isso é solidariedade. E se nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui por uma de duas situações. A primeira, ou nós já recebemos o benefício da solidariedade e nos encontramos salvos por Cristo, entendemos isso e queremos servi-lo de boa vontade, é uma decisão nossa, do nosso coração para com Ele, ou nós não temos essa experiência e queremos ter. Estamos aqui para buscar, para que alguém nos mostre o caminho. É por isso que estamos aqui nessa noite. Então a primeira coisa que a gente percebe é que nós não somos tão especiais por nós mesmos. Nós não somos tão donos da verdade, nós não somos tão bonitos, nós não somos tão ricos e não somos tão fortes. E aí, como eu falei para um grupo espírita ontem, eu estudei um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo e achei no capítulo 15 uma expressão maravilhosa: fora da caridade não há salvação. Irmãos, é interessante, porque essa realmente é uma mensagem de Cristo. Solidariedade traz junto com ela a caridade, a capacidade de amar incondicionalmente e se colocar a serviço desse próximo na sua necessidade, na sua dor, na sua vergonha, na sua angústia. Por isso é que Jesus disse que nós devemos pensar nos presos como se nós estivéssemos presos, que devemos visitar os doentes como gostaríamos de ser visitados quando adoecidos estamos, que devemos dar a comida àquele que tem fome e água àquele que tem sede, independente se ele é meu amigo ou se ele deixa de ser, porque ele precisa. A solidariedade traz consigo a capacidade incondicional de amar. E é engraçado, porque Jesus começa o seu ministério dizendo assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Tem uma lógica nisso, tem uma lógica, não é? Eu vou falar bem de quem fala de mim? Bem. Eu vou dar comida para quem me ajuda, eu vou servir aquele que também me serve. Então eu vou amar muito os meus amigos, mas aqueles que não me amam, aqueles que não me servem, aqueles que falam mal de mim são inimigos, e meio inimigo é inimigo inteiro. Então eu quero que ele morra, que ele se exploda. Essa é a lógica do homem. Mas quando você tem no seu coração a solidariedade, o fruto da solidariedade é a caridade. A caridade é a capacidade incondicional de se amar.
Você ama porque o outro merece ser amado. E aí eu preciso ir para os nossos irmãos indianos, sobretudo aqueles que praticando yoga, tem uma expressão chamada namastê. E eles se cumprimentam dizendo e fazendo o sinal namastê, que significa o divino em mim reconhece o divino em você. Isso é solidariedade. Independente da sua performance na vida, há algo de Deus em você e eu reconheço isso. E ainda que você não mereça, aos meus olhos carnais, os meus olhos espirituais me fazem reconhecer que em Cristo Jesus eu tenho a obrigação de te servir. Isso é caridade. E aí vem a expressão que diz: fora da caridade não há salvação. Não há. Sabe o que eu tenho visto nos dias de hoje? Eu tenho visto como os religiosos têm se tornado orgulhosos. Como eles olham e dizem: nós somos salvos. Há uma pessoa que eu tenho o desprazer de ouvir de vez em quando, tenho o prazer de estar com ela, gosto muito dela, mas tenho o desprazer de ouvir certos comentários dela. Certa ocasião, numa mesa, num casamento que eu fiz, numa mesa de festa, também o noivo era um noivo de outra religião, e ela ali se banqueteando por ser amiga da família, essa pessoa disse para mim: até que a fulana é boazinha, né? Mas ela é de outra religião. Até que ela é boazinha? Mas ela é de outra religião? Significa que ela é ruim por ser de outra religião? Mas contrariando essa regra, numa exceção, ela nem é boa, porque o boazinha era de boa pequenininha. Que coisa feia. Várias vezes eu já ouvi comentários desse tipo. Sabe o que eu tenho visto? O orgulho batendo na porta dos corações dos evangélicos, que se sentem muito, muito bons, e são salvos, e só eles são salvos. Paulo começa o texto que eu li com vocês, dizendo: sou o que sou pela graça de Deus, e a graça de Deus não foi vã para comigo. Eu sou o que sou não é porque eu sou muito bom, eu sou o que sou não é porque eu estudei mais que os outros, eu sou o que sou não é porque eu sou mais forte, mais rico, mais cheiroso, mais bonito, mais gostoso. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Se eu estou aqui e posso ouvir a palavra, se eu oro, se eu tenho um mínimo entendimento da palavra, se eu tenho a comunhão dos irmãos, se eu tenho uma igreja, não é porque eu fiz alguma coisa, não é porque eu mereço, antes é porque a graça de Deus me encontrou e a graça de Deus operou na minha vida. Eu sou o devedor de Deus. Se sou eu o devedor de Deus, como posso eu ser melhor do que outra pessoa? Como posso eu me sentir melhor do que o espírita, do que o umbandista, do que o católico, do que o budista ou de qualquer pessoa? Não posso. Tem que tomar muito cuidado nesses dias, porque vivemos dias muito parecidos com os dias de Abacuque. Tem havido uma chegada ao poder por pessoas inescrupulosas, pessoas que estão lutando para empobrecer a muitos para que elas se enriqueçam, pessoas que torceram completamente as leis a favor delas. Para quem tem o mínimo conhecimento de direito, é um tempo de angústia, porque você vê as leis fazendo assim. E eu vejo Abacuque dizendo: Senhor, o juízo sai pervertido. Toda vez que o juiz abre a boca, diz Abacuque, a sentença sai pervertida. E eu tenho visto isso nos nossos dias. A vontade que dá é dizer: Deus, onde o Senhor está? Quer saber? Se o Senhor não faz nada, eu vou fazer. Não sei o que, mas eu vou fazer. E aí Deus responde para Abacuque, no capítulo número 2, de uma forma muito legal. O Senhor Deus diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve, a visão torna bem legível sobre as tábuas, para que até quem passe correndo possa ler. Deve ser a Mari. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Do que ele está falando? Ele está falando do que Deus vai fazer com esse homem. Ele está dizendo: olha, Abacuque, não se preocupe, eu estou vendo tudo que está acontecendo.
Eu vou cobrar desses homens, eles não ficarão impunes. Escreve numa tábua que Deus está vivo e acordado e vendo, que Deus só não fez alguma coisa acontecer ainda porque está dando tempo a essas pessoas para que elas se arrependam. Mas o juízo de Deus virá. Escreve de tal maneira, de uma forma tão grande numa tábua, coloca na rua, que até quem passar correndo, e brinco eu dizendo que a Mari que gosta de correr, quando ela passar correndo, até ela vai ler. Deus trará juízo sobre você, homem fraudulento e mentiroso, homem que chegou ao poder, homens que tomaram os lugares de poder, mulheres que tomaram os lugares de poder, que estão pervertendo a verdade, que estão empobrecendo o povo, que estão comendo os mais pobres como quem come pão, vocês que estão se enriquecendo com o dinheiro do remédio que não chega para o doente, vocês que estão se enriquecendo com o dinheiro do médico que não está no lugar que devia estar, vocês que estão se enriquecendo com o dinheiro que devia construir escolas e dar material escolar, vocês que estão se enriquecendo, tomando os postos de trabalho desse país, não pensem que vocês vão ficar sem o castigo de Deus. Deus está vendo e a sua mão vai se estender e vai tocar em vocês. Se arrependam, é tempo. Escreve, Abacuque, escreve numa tábua, se arrependam. Deus está vendo a miséria. Hoje falei de manhã e repito agora à noite. Segunda-feira saí para pedalar. Vim ali pela Contorno, entrei na Tamoios, e quando entrei na Tamoios, eu vi um doblô, um carro da Fiat doblô, naquela escuridão que é aquele quarteirão, aquele primeiro quarteirão. Ele passou na minha frente buzinando, bem devagarzinho, e quando ele buzinou, começaram a chegar mendigos. Os mendigos se levantaram e correram em direção a ele, no segundo quarteirão, do lado direito, do lado esquerdo, nas ruas ali perto, começaram a vir pessoas. E eu comentei com quem estava comigo, e disse, sabe o que é isso? Esse carro está trazendo comida, sanduíche, caldo, mexido, sopa, eu não sei o que, mas é comida. Mas o que me chamou a atenção de novo, é que vieram pessoas em idade produtiva, pessoas fortes, e elas não estão na rua porque querem, elas não estão na rua porque escolheram, elas estão nas ruas porque não tem trabalho, porque não tem casa, porque não tem família. Elas estão correndo para ganhar aquela comida porque não tem como comprar e como produzir. E sabe por que não tem como comprar e produzir? Porque pessoas que estão no poder há muito tempo não trabalham para o povo, trabalham para si. Porque os que deviam julgar os povos não julgam os povos com justiça. Aí o Senhor Deus vem e diz assim, eu estou vendo. Escreve, Abacuque. Sabe, irmãos, e aí a gente vai lá para o texto de 1 Coríntios, e o Paulo que vai dizer, sou o que sou pela graça de Deus, e eu digo para você, a gente não deve se ver como aquele que vai mudar a história. A gente não deve se ver como aquele que vai pegar na arma e vai fazer a coisa acontecer. A gente não deve se ver como aquele que vai para a rua dizer, vou quebrar tudo. Porque isso é a gente se ver além do que a gente é. A gente precisa se esvaziar o ego. Sabe o que é ego? Ego é a forma como você se vê. Ego é a forma como você se vê. Sabe o que Deus estava dizendo para o Abacuque? Abacuque, se esvazie do seu ego. Pare de gritar, é claro que eu estou vendo. É claro que eu estou vendo. Deixa eu te contar uma coisa. O justo viverá pela sua fé. Olha aqui para mim em nome de Jesus. O justo vive pela sua fé. Ele clama e sabe que Deus ouve. Ele ora e sabe que Deus responde. Ele invoca e sabe que Deus faz presente. Ele chora e sabe que Deus consola. Ele intercede e sabe que Deus opera. O justo vive pela sua fé. Então Abacuque diz, Senhor, agora eu entendo. O Senhor está vendo o tempo inteiro. O Senhor já preparou para tais pessoas e preparou a salvação para o seu povo. Agora eu entendo, ele se esvazia. Você já reparou como é que o ego se manifesta? O ego se manifesta assim. Você chega e diz para o marido, deixa eu ver seu celular. Diz para sua mulher, deixa eu ver seu celular. Quero ver o que tem aqui dentro. Com quem que você está conversando? Qual que é a sua... o quê?
Eu costumo dizer o seguinte: o que você vai achar lá? Quem procura acha, irmãos? Quem procura acha. O que você está procurando? O ego diz: mas eu preciso saber, eu preciso ter o controle. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Sabe o que o ego diz quando alguém te contraria? Quebro-lhe a cara, vou lhe quebrar a cara, vou lhe partir no meio, vou lhe fazer em dois, dou um tiro na sua cara. Sabe o que o ego diz? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? O ego gosta muito de colete com símbolo de autoridade colocado atrás do banco do carro. O ego gosta muito de cap colocado no carro para todo mundo saber, de adesivo. Escola de jiu-jitsu, quebra-lhe a cara. Aí o cara bota um adesivo desse tamanho no carro, para que todo mundo veja que ele é perigoso. Uma das coisas que eu já aprendi olhando a natureza é a questão das cores. Quando você vê uma cobra vermelha, preto, branco e amarelo, corra dela. A cor diz: sou perigosa. Quando você vê um marimbondo amarelo e preto, corra dele. Ele está dizendo para você: eu vou te ferrar. Quando você pegar um sapinho amarelo e preto, vermelho e preto, fuja desse sapinho. Ele está te dando um sinal. Vocês já repararam como é que o pessoal gosta de adesivo lutador de Krav Maga? Você já reparou as camisetas? Isso é ego. Eu quero ter controle. O ego diz que você é melhor. Abacuque, esvazie-se do seu ego, pare de gritar, apenas interceda. Eu vou fazer acontecer algo que quando for contado ninguém vai acreditar. E eu estou te falando hoje em nome de Jesus aqui na igreja, no Brasil de 2019. Escreva, porque vai acontecer. Nós temos visto o empobrecimento de muitos, para que poucos fiquem muito ricos, mas Deus lhes pesará a mão, e nós veremos o homem poderoso caído, e nós veremos as pessoas poderosas caídas, e o Senhor fará com que aquele que é faminto seja farto, e o Senhor tirará da miséria aquele que chora, e o Senhor consolará aquele que está sem remédio e sem médico, porque dessas coisas se agrada o nosso Deus, e Ele trará justiça. E eu vou te falar uma coisa: ainda que se assente alguém no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, Deus é maior do que a justiça dos homens, e todos os ministros e juízes um dia comparecerão diante do Senhor Deus, juiz de todas as nações, e Ele fará com que a verdade saia como um sol na sua força, e o justo verá isso, porque o justo vive da sua fé. É disso que o justo vive. Paulo, e eu não quero entrar na doutrina que ele descreve, porque ele vai falar da ressurreição dos mortos, da veracidade da ressurreição de Cristo, e da veracidade de que o que crê em Jesus, que vive pela fé, também vai ressuscitar. Mas eu não quero trabalhar isso. Eu quero trabalhar o verso 10 e o 28, porque o verso 10 ele diz: sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus não foi nula para comigo, não foi vã. Eu não preciso olhar o telefone da minha esposa. Eu tenho tomado tanta porrada porque eu falo isso, irmãos. Não dela, né? Teve gente que já saiu aqui da igreja porque eu chamei atenção, porque estava olhando o celular do marido e veio falar comigo. Pastor, eu desobedeci, eu já ouvi o senhor pregar que a gente não deve, mas eu olhei. Falei: então você está errada. E você vem falar para mim que está errada? Você quer que eu faça o quê? Passa a mão na sua cabeça, faça cafuné, gracinha, dá o pezinho aqui, dá o pezinho. Você quer que eu faça isso? Está errada. Está errada. Se você está desconfiado que a sua mulher tem alguma coisa no telefone, é porque você não está sendo bom o suficiente para ela e está abrindo espaço. Se você está achando que seu marido tem alguma coisa no telefone, é porque você não é bom o suficiente, tem alguma coisa errada. Não tente mudar ela, muda você. Onde que você está errando? Muda você. Mas meu marido está diferente. Será que ele não está diferente porque você ficou diferente antes? Mas minha mulher está assim. Será que ela não está assim porque você também está assado? As coisas não acontecem do nada, elas acontecem como consequência de outras as coisas. Todas as coisas são consequência e causa. Antes de tirar o cisco do olho do outro, eu tenho que tirar a trave que está no meu. Então não adianta. O ego precisa ser esvaziado.
Mas como é que eu consigo me esvaziar do meu ego? E aí, já falei para vocês que eu preguei com um verso que eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo lá no casamento ontem. Mas o noivo era católico. Eu falei, como é que eu vou colocar alguma coisa que faça sentido para ele? Sabe, irmãos, e aí eu fui pesquisar uma pessoa na igreja católica, eu gosto de muitos irmãos católicos, muitos, mas tem alguém que eu gosto de uma forma especial, pela inteligência, pela sensibilidade que mostra, por ser mineiro de Formiga, salvo engano meu, que é o padre Fábio de Mello. E no dia 11 de setembro de 2013, num programa chamado Verdades Espirituais, alguém perguntou para ele, quem é Deus? E ele disse, olha, o catecismo tem uma definição de Deus, um ser supremo, que enche todas as coisas com a sua presença, que governa sobre todo mundo. Mas ele disse, isso é pouco para descrever Deus. Tem razão, é pouco. Me lembro do professor Hermógenes, um dos grandes nomes do yoga no Brasil, que conta num depoimento que quando ele era pequenininho e estava no catecismo, um dia a professora do catecismo pegou o braço dele e lhe deu um beliscão, porque ele não soube decorar a definição de Deus. E ele diz nesse depoimento que já sendo velho, ele já estava bem velho, mais de 70 e tantos anos, ele disse, até hoje eu não sei essa definição. Como que a gente define Deus? A mente humana é muito pequena para definir Deus. Então o padre Fábio de Mello disse o seguinte, Moisés estava no monte, e Deus se revela a ele, e diz, desce e liberta o povo. Ele não conhecia Deus. Ninguém chegou para ele e disse, Moisés, antes que você tenha uma experiência com Deus, nós vamos te contar quem Ele é. Não! Sabe como foi que ele conheceu Deus? Como foi que ele se esvaziou dele mesmo? Como que o ego dele saiu a ponto de Deus dizer do Moisés, não há homem mais manso do que Moisés na terra, não há homem mais esvaziado de si mesmo do que Moisés na terra? Porque ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus, ele experimentou Deus. Não, ele não se preocupou com uma definição, Deus é o ser supremo, Deus enche tudo, Deus é mais bonito, Deus... Não, ele experimentou Deus. Fabiana chegou para mim, domingo passado ou no outro domingo, não sei, na porta da igreja, a gente já estava, todo mundo já tinha saído, a igreja fechada, a gente se despedindo e o pastor Demir demora, eu fico lá fora há muito tempo. Aí ela chegou e disse, pastor, o que mesmo que o senhor quer dizer quando o senhor fala que a gente tem que entrar no silêncio de Deus? Algumas pessoas já me perguntaram isso, até meu filho há muito tempo me perguntou isso. Eu acho que a melhor resposta é do padre Fábio de Mello, entrar no silêncio de Deus é ter uma experiência com Deus. Não dá para definir. Não dá para definir. É você e ele. Entra no teu quarto, fecha a porta. E teu pai que está ali em secreto te ouvirá e te recompensará em secreto. É algo entre você e ele. É uma química. É algo tão íntimo. É algo tão noivo, noiva, tão igreja e Cristo. É algo tão... É tão... Você quer se esvaziar do seu ego? Se encha de Cristo. Deixa o poder de Deus se manifestar. E aí o último verso de 1 Coríntios capítulo 15 que nós lemos aqui hoje, diz assim, e quando o Filho tiver vencido todas as coisas, Ele mesmo vai se sujeitar àquele que a Ele sujeitou todas as coisas. Olha aqui para mim, Paulo é complicado. Ele consegue fazer uma coisa simples ser descrita de forma complicada. Verso 28 do capítulo 15 de 1 Coríntios. E quando ele tiver vencido todas as coisas, Jesus, o Senhor, tiver vencido todos os inimigos, todos os homens ímpios, todos os demônios, Satanás, quando ele tiver vencido tudo, ele agora tem todas as coisas. Pode ser que o ego dele volte, mas sabe o que ele vai fazer?
ele vai se sujeitar àquele que sujeitou a ele todas as coisas. Jesus saberá que quem deu a ele a vitória sobre o diabo foi o Pai. Ele saberá que quem lhe deu a vitória sobre todos os demônios foi o Pai. Ele saberá que quem lhe deu a vitória sobre todos os ímpios da terra foi o Pai. Que a vitória que ele tem, que o trunfo que ele tem, na verdade veio de Deus. E ele vai pegar aquilo que Deus lhe deu, e ele vai chegar para o Pai, e ele vai se sujeitar ao Pai. E quando ele fizer isso, Deus será tudo em todos. A glória do Senhor encherá a terra, como as águas cobrem toda a terra e enchem o mar. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, presta atenção nisso. Que coisa linda é o Senhor nos permitir ser dizimistas. Quando eu li isso hoje, quando eu preparava essa mensagem, porque eu peguei parte da mensagem de ontem e Deus foi ministrando hoje. E eu cheguei nessa parte, e ele se sujeitará àquele que tudo lhe sujeitou. Eu falei, Senhor, essa é a lógica do dízimo. Eu devolvo aquilo que o Senhor mesmo me deu. E aí Deus é tudo em tudo que eu tenho. Eu sou abençoado porque Deus se torna tudo em tudo. Quando eu devolvo a Ele, Ele enche toda a minha vida. A glória do Senhor começa a se manifestar. Sabe o que o Abacuque disse no final? Ele disse assim, ainda que agora eu esteja debaixo do poder político, do homem mau, dos juízes corrompidos, das forças que servem a eles, ainda que eles tenham tirado o fruto da minha oliveira, ainda que eles tenham borrifado tanto veneno que não tenha mais flor sequer, ainda que eles tenham tomado todas as minhas vacas, e eu olho o meu curral vazio, ainda que eu veja toda a falência que me cerca, contudo, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Irmãos, ele diz algo extraordinário, olha aqui para mim em nome de Jesus. Ele diz assim, e eu caminharei nas minhas alturas. O que ele está dizendo? O Abacuque disse, olha, nesse momento, a minha terra está nas mãos de pessoas que têm mais poder do que eu. E eu até fiquei com raiva. Eu até pensei em fazer alguma coisa por mim mesmo. Eu me achei muito melhor do que os outros, mas eu me esvaziei de mim quando eu cheguei na tua casa, quando eu ouvi a tua palavra. Eu sei que o Senhor está vendo e que o Senhor vai se levantar. E aqui eu quero lembrar para vocês que Adolf Hitler disse que o Terceiro Reich viveria 1000 anos, viveu 6, e ele suicidou. Hoje eu vi uma foto de um soldado russo que, quando invade Berlim e quebram a estátua de Hitler, ele leva a cabeça da estátua para ele como um prêmio. Impérios já caíram, imperadores são esquecidos, homens poderosos já pisaram nessa terra e hoje são apenas pó, e deles não há nem lembrança, mas o Senhor se lembrará deles no juízo final, mas se lembrará também do seu povo, porque Deus não nos esquecerá. E para a gente concluir, olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão esquecidos. Confie no Senhor, ore pela nossa terra, pregue a palavra, interceda, faça o que você tem que fazer, mas guarde o seu coração e dê lugar ao Senhor. Deus é justo, e nós veremos a justiça nessa terra em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por favor.